grito do Ipiranga. É uma expressão que eu acho muita piada. O grito do Ipiranga, talvez conheçam a história, tem a ver com o grito de independência que o príncipe Dom Pedro, penso que em 1822, deu nas margens do rio Ipiranga, declarando a independência do Brasil. E foi nessa altura que Dom Pedro, que até à altura era um príncipe, foi então declarado imperador do Brasil. E esta expressão grito do Ipiranga hoje em dia ainda se usa. É como um clamor de independência, de autonomia, de libertação. Muitas vezes, de facto, aquilo que nós temos necessidade para estarmos melhores nesta nossa existência terrena tem a ver com o dar esse grito do Ipiranga. E, nomeadamente, em relação a um aspecto muito concreto. Tem a ver com o grito do Ipiranga em relação aos nossos pais, a estas figuras que, enfim, que cuidaram de nós, que nos ajudaram a crescer, uns melhores do que outros. Ok? Sim, isto é uma mensagem um bocadinho dura, mas as pessoas que me acompanham aqui nas redes sociais, no YouTube, etc., sabem que eu tenho uma mensagem que vai um pouco contra aquela sacralização das figuras parentais. Pronto. Lembrando que eu também sou pai e que também não me considero nenhuma figura sagrada. Então esta coisa do grito do Ipiranga, porque é que eu vos estou a falar dela? É importante nós lembrarmos que muitos de nós, e talvez muitas das pessoas que estão a ouvir, a ver, sentem uma necessidade ainda, uma necessidade muito grande de aprovação, de reconhecimento, de acolhimento de um pai ou de uma mãe. E essa necessidade, se por um lado podemos considerá-la como natural, por outro lado podemos observar que em algumas circunstâncias essa necessidade se torna quase patológica e ajudando a criar muitos desequilíbrios na pessoa em causa. Porquê? Porque provavelmente esse pai ou essa mãe nunca vai ter essa capacidade de reconhecer, de validar, de aprovar o comportamento, essa pessoa enquanto seu filho ou enquanto sua filha, com amor e com carinho. O que faz com que este filho ou filha, mesmo sendo adulto, e alguns com 40, 50 anos, se mantenham assim numa dinâmica de reféns da expectativa de um dia virem a ter esse reconhecimento, virem a ter essa aprovação. E transformam-se numa espécie de ioiô na expectativa de terem essa tal aprovação, submetendo-se muitas vezes a tratamentos ou atitudes que não são muito respeitosas, não são muito respeitadoras da sua dignidade, e isso tem um efeito que transcende o relacionamento com o pai ou com a mãe. É esse tipo de atitude em que a pessoa se coloca numa forma mais submissa, mais permissiva, menos assertiva, tem consequências em todos os outros relacionamentos que tem, sejam relacionamentos de amizade, relacionamentos sociais, relacionamentos profissionais, porque este relacionamento com o pai ou com a mãe é um relacionamento matricial, essencial na nossa personalidade. E se há algo que não está a correr bem nesse relacionamento, nomeadamente este assunto que hoje aqui estou a partilhar convosco, que é essa busca do reconhecimento, essa busca da aprovação, é como se esta pessoa lhe faltasse um pedaço, não é? Ou pelo menos ela assim acredita. Por isso, eu trago este assunto. É importante para muitos de nós reforçarem esta mensagem de que são seres independentes, são seres autónomos, que apesar de não terem tido essa aprovação, esse reconhecimento, ou às vezes até o carinho de um pai ou de uma mãe, isso não faz com que essas pessoas sejam menos pessoas do que outras pessoas.
Antes, pelo contrário, é importante olhar para estas pessoas que, por uma ou outra razão, não tiveram esse tal cuidado parental, como pessoas com uma capacidade de resiliência muito maior e algumas delas até a trazerem uma mensagem de amor que é algo maravilhoso, que é a serem pais e mães, elas próprias, extremamente carinhosas, extremamente amorosas, extremamente respeitadoras dos seus filhos. Elas conseguem ser para os seus filhos aquilo que os seus pais, o seu pai ou a sua mãe, não conseguiu ser para com eles. Portanto, queria aqui lembrar que mais cedo ou mais tarde nós precisamos de trabalhar, e há muitas pessoas que têm adiado esta questão, este seu trabalho interno, porque acham que é um não assunto. Pronto, vão aprendendo a conviver com ele, apesar de sofrerem muitas vezes com ele. Eu gostaria de chamar a atenção para esse assunto, porque não é um não assunto, é um assunto importantíssimo, é um assunto fundamental para o bem-estar emocional de cada um, se for o caso, se houver esse, digamos, esse déficit, um relacionamento para com um pai ou para com uma mãe, é importante olhar com muita atenção, porque sem querer, a pessoa, neste caso o filho ou a filha, pode estar exposto a essa necessidade de resgate, resgate constante, resgate de um carinho, resgate de uma atenção, de uma aprovação, que provavelmente, isto é uma mensagem um bocadinho dolorosa, enfim, um bocadinho forte, provavelmente poderá não chegar. Por isso é importante, e alguns autores, nomeadamente o Eric Berne, da análise transacional, dizia que nós precisamos de aprender a ser pais e mães de nós próprios. É uma mensagem forte, um pouco violenta até para algumas pessoas, mas o que aqui está subjacente é que a nossa autonomia emocional, a nossa independência afetiva, ela deve ser trabalhada. Obviamente, quando temos ou tivemos a sorte de termos um pai ou uma mãe carinhosos, amorosos, afetuosos, enfim, obviamente que isso não se descarta e é algo que até nos pode enriquecer. Mas se não tivermos essa sorte, não quer dizer que tenhamos de viver amputados dessa falta, dessa atenção, desse cuidado ou desse carinho para toda a nossa eternidade. Antes, pelo contrário. É uma aprendizagem muito forte, é uma aprendizagem dolorosa, mas é uma aprendizagem possível de se fazer. Tornarmos pais e mães de nós próprios, darmos o grito de Ipiranga, libertar, e este é um ponto essencial nesta mensagem que vos quero passar, libertar os nossos progenitores, libertar o nosso pai, libertar a nossa mãe, da necessidade de nos reconhecer, aprovar, aceitar como um filho de uma forma carinhosa e amorosa, como nós gostaríamos que um pai fizesse aos seus filhos. É importante nós libertarmos dessa expectativa. É legítima esta expectativa? É. É uma contradição que eu estou a dizer? Não. Se por um lado é legítima haver essa expectativa de que um pai ou uma mãe possa, deva ser carinhoso, respeitador, atencioso para com o seu filho, é perfeitamente legítima. Mas o problema é, quando isto não acontece, o que é que nós fazemos? Ficamos num sofrimento eterno? Ficamos aqui num resgate de uma coisa, uma tentativa de algo que não irá acontecer? E isso vai contribuindo para que o nosso bem-estar vá sofrendo, a nossa personalidade se fragilize por causa disso? Não pode ser. Precisamos de trabalhar essa independência afetiva, essa autonomia emocional. Não quer dizer que cortemos relações com os pais, com as mães, se ainda estiverem vivos. Não é isso. Mas que consigamos criar uma distância saudável e, por vezes, até parece um paradoxo, parece uma contradição, mas não é. É que este tipo de mudança na nossa atitude, em que nós deixamos de ser
tão permissivos, deixamos de ser tão submissos em relação às nossas figuras parentais, pode contribuir para que elas finalmente olhem para nós como um ser humano completo. E a propósito disto, deixem-me só terminar com uma história muito interessante de um aluno que partilhou connosco há uns tempos atrás. E estou a falar de um rapaz com 40... Um rapaz, para mim, agora os rapazes são tão... Os jovens e rapazes e raparigas são até aos 40 e tal, 50 anos. Um rapaz com 40 e poucos anos me contava que sempre fumou, mas sempre fumou às escondidas do pai. E um dia, com 40 e poucos anos, digamos, teve a coragem de fumar à frente do pai. No dia em que ele fumou à frente do pai, ele perdeu a vontade de fumar. E poderão vocês pensar, mas o que é que isto tem a ver com esta mensagem do grito do Ipiranga? Tem muito a ver porque havia um receio dele de haver uma desaprovação, não é? Uma censura por parte do pai em relação a esse seu comportamento. Isso, de alguma forma, retroalimentava uma espécie de clandestinidade, não é? De uma coisa errada que ele fazia, que por outro lado também gostava de fazer. Pronto, uma contradição interna que era ali alimentada por essa clandestinidade do ato de fumar. A partir do momento que ele se afirma como fumador à frente do seu pai, há todo ali um conjunto de dinâmicas e fricções internas que deixam de existir e ele pura e simplesmente perde a vontade natural, e ainda bem, essa vontade de fumar. Perde-a de uma forma natural e ainda bem para ele, assumindo essa posição de franqueza, de clareza perante o pai. Bom, grito do Ipiranga, corte do cordão umbilical, autoaprovação, autorreconhecimento, chamem-lhe o que vocês quiserem, mas este é um ponto importante. E é fundamental olhar para ele como um assunto importante. Não é um não assunto. Não é um não assunto. Esta coisa de, por alguma razão, não termos ou não sentirmos, não quer dizer que esse pai ou mãe, isso também é importante lembrar, não tenham um carinho para com o filho, mas por vezes esse carinho, esse amor, esse cuidado não é expresso. E o que é sentido por parte do filho é que há uma ausência desse carinho ou dessa aprovação. Não devemos, nós enquanto filhos, manter-nos presos à necessidade desse resgate, na expectativa de que um dia essa aprovação, reconhecimento, ou talvez até uma expressão de orgulho, de admiração do nosso pai ou da nossa mãe, finalmente chegue, porque pode nunca vir. E é bom que nós façamos esse trabalho interior de autoaprovação, de autorreconhecimento, de autovalidação. É importante, é fundamental, é essencial para o nosso bem-estar físico, mental, bem-estar geral. É muito importante. Espero que esta reflexão que aqui vos deixo seja útil para o vosso bem-estar e se quiserem deixar algum comentário, sugestão, discordância, estejam à vontade, está bem? Eu não estou aqui para impingir verdades absolutas, estou aqui para deixar reflexões, pormenores importantes, que se calhar, talvez no vosso caso isso até nem faça muito sentido, mas podem ter a certeza que há muitas pessoas que estão a sofrer com isto, está bem? Portanto, se conhecerem alguém para quem vocês pensem que isto pode ser útil, se quiserem reencaminhem. Tudo bom, ou melhor ainda, luz, paz, amor no coração, calma, esperança, coragem. E a propósito aqui destas rodas do leme que tenho atrás de mim, lembrem-se, vocês são senhores e senhoras do leme da vossa vida, está bem? Tudo bom, fiquem bem.